Olá, a paz do Senhor, que bom! Nós já estamos hoje na nossa lição de número 7. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs. E nós podemos dizer, como o salmista disse um dia, nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero agradecer o carinho dos irmãos, as orações. Também quero agradecer os irmãos que se inscreveram no meu canal, que têm curtido as minhas aulas, e isso faz com que meu canal cresça e possa chegar ao conhecimento de outras pessoas também, para que nós possamos aprender juntos sobre esses temas tão atuais a respeito da palavra de Deus em nossas vidas. E é por causa de vocês, que eu estou aqui todas as semanas para compartilhar conhecimento, e eu fico muito feliz e grata a Deus por contribuir com cada um dos irmãos. Nós sabemos que nós aprendemos juntos e somente os professores sabem o desafio que nós temos em todas as semanas para estudarmos e fazermos pesquisas a respeito da palavra de Deus. Então, se você quer aprender mais um pouquinho hoje da palavra de Deus, fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito. E também lá no final da aula eu estarei mandando um abraço para aqueles irmãos que disseram a qual igreja pertencem, de qual cidade é, e eu não tenho como retribuir o carinho dos irmãos para comigo e com o meu canal, somente a eternidade para pagar o carinho dos irmãos e as orações. E hoje na lição de número 7, nós vamos falar sobre Davi é ungido rei. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. E eu estou muito feliz de saber que tem alguns irmãos que estão lendo os livros de Samuel. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos aprender de fato o que é unção, o que foi a unção no Antigo Testamento e como é a unção hoje no Novo Testamento. Como que nós sabemos que as pessoas realmente elas são ungidas por Deus. E hoje na dispensação da graça nós vamos aprender que a atuação do Espírito Santo ela é diferente da atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento era Deus que operava, mas Jesus estava presente e o Espírito Santo também se manifestava, ele estava presente. No tempo de Jesus, no ministério de Jesus terreno, nós sabemos que quem atuava era Jesus Cristo, mas Deus estava presente e o Espírito Santo de Deus também atuava. E hoje também na dispensação do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está presente, mas que Deus também está presente e Jesus também está presente conosco por intermédio do Espírito Santo de Deus. O bálsamo e o azeite, eles eram os tipos de principais óleos, usados naquele tempo do Antigo Testamento. Eles eram usados nas ofertas, quando nós aprendemos no livro de Levítico, que ele também era usado na oferta de libação. Ele era usado na alimentação e hoje também eles são usados na alimentação. Eles eram usados como cosméticos, no Ruth, o nosso comentarista, ele cita Ruth, capítulo 3, versículo 3, que ela foi incentivada a passar óleos perfumados em seu corpo. Nós também vemos na história da rainha Esther, que ela ficou durante 6 meses massageando o seu corpo com óleos perfumados. E hoje as pessoas também usam, após o banho, óleos perfumados. Eles também são usados no medicamento, óleos são usados no medicamento, combustível para a iluminação. No tempo do Antigo Testamento, eles tinham apenas o óleo para acender as tochas e as lamparinas. Ele também era usado na unção dos enfermos e hoje também no Novo Testamento, na dispensação da graça, os óleos são usados também na unção dos enfermos. Ele era usado na consagração de pessoas e utensílios do templo, que hoje já não temos mais este costume. Hoje, irmãos, nós não precisamos mais ungir chaves, casa, carro,
lençóis, roupa de cama, retratos, carteira de trabalho. Nós não precisamos mais ter esses costumes, porque isso ficou lá no Antigo Testamento. Também o óleo, ele era usado na demonstração da hospitalidade. Está em Lucas capítulo 7, versículo 46. O fariseu murmura a respeito de Jesus, dizendo: se ele mesmo fosse profeta, ele saberia que esta mulher que está ungindo seus pés, enxugando seus pés com o cabelo, dando beijo nos seus pés, se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora, ela é uma prostituta. E Jesus então responde para este fariseu, dizendo que ele não ungiu a sua cabeça com óleo em forma de hospitalidade. Ele não ungiu a sua cabeça quando Jesus entrou na sua casa. Então o óleo também ele era usado em demonstração da hospitalidade. No primeiro tópico, Davi, o rei ungido. Davi, ele foi ungido para ser rei no lugar de Saul. A Bíblia frequentemente ela usa a palavra hebraica suk e a grega aleifo para se referir ao ato comum de untar-se ou esfregar com óleo. Nós podemos encontrar isso em Daniel no capítulo 10, no versículo 3, em Ruth, como eu já citei, e está na nossa lição, capítulo 3, versículo 3, e também em João, capítulo 11, versículo 12. E é claro que nós temos dezenas de citações bíblicas a respeito de esfregar ou passar o óleo pelo corpo. Mas no caso de uma unção especial com óleo, ela em geral usa a palavra hebraica machá, de onde vem a palavra Meshiá, que significa Messias, e a grega krió, de onde vem Christos, que significa Cristo. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 30, Levítico capítulo 4, versículo 5, e também em Lucas no capítulo 4, versículo 18, e também em Atos no capítulo 4 e no versículo 26. Essa distinção de termos, ela é mantida com bastante coerência, tanto em hebraico como no grego. Algumas versões bíblicas, elas não mantêm essa distinção sutil, mas traduzem todas essas duas palavras que nós acabamos de citar com um termo único, ungir. Os cabeças de Efraim, eles agiram de modo favorável para com os soldados capturados de Judá, untando-os como óleo medicinal e os enviando de volta para Jericó, como foi aconselhado pelo profeta Oded. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 28 e versículo 15. Deus falou de provocar falta de óleo usado para esfregar o corpo como sinal de seu desfavor. Deus disse: olha, um dia faltará o óleo e isso será o meu desfavor em relação a vocês. Está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 40, que está na nossa lição. Nos tempos da história bíblica, tanto os hebreus como alguns dos não hebreus, eles ungiam cerimonialmente os governantes. Então isso não era um costume somente dos hebreus. Os não hebreus também, as nações pagãs, elas também tinham este costume. Isso constituía a confirmação da nomeação deste governante. Aí ele estava oficializado para o cargo. Está em Juízes, capítulo 9, versículo 8 e 15, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16 e 2 Samuel, capítulo 19 e no versículo 10. Samuel ungiu Saul como rei, depois de Deus ter designado Saul como escolha de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, fala da unção de Saul. Davi foi ungido como rei em 3 ocasiões diferentes.
uma vez por Samuel, depois por homens de Judá e depois finalmente por todas as tribos. Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que é o nosso texto da nossa lição. E muitos estudiosos, eles não afirmam que ele foi ungido na presença dos seus irmãos ou se ele foi ungido em particular como Saul foi. Mas isso aqui não está em questão. Também em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4 e no capítulo 5, versículo 3, fala a respeito das 3 unção de Davi. Arão, ele foi ungido depois da sua designação, quando Deus escolheu e designou a ele e a sua linhagem para o ofício sacerdotal. Está em Levítico capítulo 8, versículo 12. Depois disso, espargiu-se um pouco do óleo de unção junto com o sangue dos sacrifícios sobre as vestes de Arão e de seus filhos, mas apenas Arão foi o único cuja cabeça foi derramado o óleo. Está em Levítico 8 e 30. As coisas dedicadas também a Deus e ao templo, elas eram ungidas. Nós vemos na inauguração do tabernáculo, todas as coisas foram ungidas por Moisés. Jacó tomou a pedra sobre a qual ele tinha descansado a sua cabeça à noite, quando teve um sonho inspirado por Deus, e quando ele acordou e amanheceu, ele erigiu aquela mesma pedra e colocou ela em forma de coluna e ungiu aquela pedra. E desta forma, ele estava marcando aquele lugar como sagrado, né? E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 28, versículo 18 e o versículo 19. Pouco depois, Deus reconhece aquele lugar, aquela pedra que tinha sido ungida por Jacó. Está em Gênesis capítulo 31, versículo 13. No ermo de Sinai, as ordens de Deus, Moisés ungiu o tabernáculo e sua mobília, indicando que se tratava de coisas dedicadas, de coisas santas. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 26 ao 28. Há exemplos em que uma pessoa foi considerada ungida por ter sido designada por Deus, embora ela não tivesse sido derramado óleo sobre a sua cabeça. Este princípio, ele foi demonstrado quando Deus mandou Elias ungir Azael como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel e a Eliseu como profeta em seu lugar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. O registro bíblico prossegue mostrando que um dos filhos dos profetas associados com Eliseu, realmente ele ungiu Jeú com óleo literalmente para ser rei de Israel. Está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 a 6. Mas não há registro algum de alguém que tenha ungido com óleo, quer a Azael e quer a Eliseu. Moisés, ele foi chamado de Cristo, que significa ungido, embora Moisés não tenha sido ungido com óleo, pelo menos não que nós sabemos, porque Moisés, ele foi designado por Deus para ser seu profeta e representante e libertador do povo de Israel. Ele foi separado para um propósito de Deus. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. Outro caso pertinente à unção é o caso do rei persa Ciro, que Isaías predisse que Deus usaria a este rei como seu ungido. Está em Isaías 45, versículo 1. Ciro, ele não foi realmente ungido com óleo por um dos representantes de Deus, mas por ter sido designado por Deus para determinada obra, ele podia ser chamado de ungido.
No Antigo Testamento, o objetivo da unção é o mesmo do Novo Testamento. Não muda o objetivo, o propósito. É cumprir os propósitos de Deus. É receber equipamento divino para a tarefa. É ser capacitado por Deus, ser separado para um propósito e assim se tornando intocável. Está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Davi, ele não ousou tocar em Saul, chamando ele de ungido, um escolhido por Deus para um determinado propósito. A unção, ela sempre estará relacionada a um propósito. Resumindo nas palavras, para que ele seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Este é o propósito da unção de Deus a determinadas pessoas. Está em Isaías 61, versículo 3. A unção, ela não é um fim em si mesma. Assim como não usamos o azeite para apenas ficar guardado no armário, sem um propósito, para que ele não seja utilizado. O propósito da unção é de Deus e não nosso. Tentar usar esta unção que Deus nos dá para ter riqueza, obter fama, vanglória, é jogar na lama o óleo sagrado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha de forma esporádica, ele agia de forma esporádica no meio do povo para cumprir, para que estas pessoas cumprissem os desígnios de Deus. E ele não vinha para ficar permanentemente nas pessoas que foram separadas por Deus. E esta unção nestas pessoas do Antigo Testamento não impediu que estas pessoas pecassem e se afastassem de Deus. O Novo Testamento, ele ensina a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 ao 17, e também no capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Quando nós colocamos nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. Paulo escreveu que nós somos o templo e morada permanente do Espírito Santo. Nós já citamos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o 20. O apóstolo Paulo, ele chama isso, essa morada permanente, de habitação permanente. Nós somos hoje tabernáculos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é a nossa garantia de nossa herança. Está em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Em contraste com este trabalho no Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que tinham sido ungidas, separadas para um propósito, ela era temporária e ela era seletiva, não era em todos, mas aqueles que Deus tinha escolhido. O Espírito Santo, então, entre aspas, apoderava-se de certas pessoas no Antigo Testamento. E nós temos muitos exemplos. Nós temos Josué, está no livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Nós temos Davi, que nós estamos estudando, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 a 13, onde diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e passou a habitar agora na vida de Davi. E também de Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, quando ele foi ungido e ele foi cheio do Espírito de Deus. No livro de Juízes, nós vemos o Espírito, entre aspas, apoderando-se dos vários juízes que Deus tinha levantado para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo, ele veio sobre esses indivíduos para tarefas específicas. A habitação do Espírito Santo na vida dessas pessoas era um sinal do favor de Deus sobre aquele indivíduo, no caso,
de Davi. E se o favor de Deus abandonava uma pessoa, o Espírito sairia, como foi a rejeição de Deus por Saul. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Deus rejeitou, ele perdeu o favor de Deus e não tinha por que então o Espírito Santo estar na vida dele. Finalmente, o Espírito Santo, apoderando-se de uma pessoa, de um indivíduo, nem sempre indicava a condição espiritual daquela pessoa. Nós temos o exemplo de Saul, de Sansão e de muitos outros juízes. Assim, enquanto no Novo Testamento o Espírito ele só habita nos crentes e de uma forma permanente, o Espírito veio sobre certas pessoas no Antigo Testamento para uma tarefa específica. O Espírito Santo vinha, apoderava-se daquela pessoa, ela cumpria o propósito de Deus, o Espírito Santo então voltava para o céu e usava aquela pessoa independentemente da sua condição espiritual. Nós temos também o caso de Balaão. Uma vez que aquela tarefa tinha sido concluída, o Espírito Santo, presumivelmente, ele saía daquela pessoa. Hoje, nós estamos podemos chamar entre aspas, dispensação do Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que fala, que convence, que separa, que distribui dons, que chama pessoas. Ele é a nossa garantia, ele é o nosso penhor e é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que o Senhor Jesus Cristo um dia voltará. Ele é o nosso selo de propriedade do Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e o 22. Esta unção, hoje, ela está relacionada com Cristo e não mais com óleo, com derramamento de óleo sobre a cabeça de alguém. Está em Isaías, capítulo 61, versículo 1, e também em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, 19, onde é o cumprimento desta profecia de Isaías. Quando nós lemos lá, Jesus diz que ele foi ungido, não com óleo, mas com o Espírito Santo de Deus. E Jesus ele foi ungido ali, no seu batismo, no Rio Jordão, feito por João Batista, quando João Batista disse que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, e ouviu a voz de Deus dos altos céus, dizendo a ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho comprazido. Jesus ali foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi diretamente ungido por Deus para ser rei, profeta e sumo sacerdote. E também os cristãos, hoje, está em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Agora, Jesus estava dizendo para eles: vocês não serão mais ungidos com óleo, mas com o Espírito Santo de Deus derramado sobre a vida de vocês. E este Espírito Santo derramado em nossas vidas tem um propósito, é para nos capacitar na pregação do Evangelho, é para nos encher de poder. Quando a Bíblia diz de dinamos, é nos encher de poder, nos dar coragem, ousadia na pregação do Evangelho. O que nós precisamos entender, às vezes nós ouvimos alguns pregadores dizer: vou derramar unção sobre a sua vida, vou transferir unção para você. O que nós precisamos entender, a unção, ela é recebida e é por intermédio do Espírito Santo, e é Deus que nos chama para os seus propósitos, para os seus desígnios, e nos dá autoridade para pregar o Evangelho. A unção, ela não é recebida de um pregador. A unção, ela não se divide. Quando nós falamos isso é heresia.
Esta pessoa não entende nada da unção da atualidade. A unção derramada sobre a cabeça, ela desce pelo corpo. Está no Salmo de número 133. Assim a unção de Jesus, ela vem sobre a igreja e alcança cada membro, nos separando de uma forma particular para um propósito. E somente o Espírito de Deus pode fazer isso em nossas vidas. E cada um de nós temos um propósito diferente, mas a unção é a mesma. Os dons são diferentes, mas é o mesmo Espírito que distribui esta unção. E o que nós precisamos entender? Não existe uma unção diferente para quem canta, para quem prega, para quem ensina. Existe uma única unção que vem de Cristo sobre cada um de nós a seu tempo. Mas para isso é necessário nós esperarmos em Deus e nós estarmos em Cristo. A unção do Novo Testamento, mencionada com óleo, ela é apenas para os enfermos. E somente aqueles que fazem parte do ministério podem ungir os enfermos com óleo. E nós sabemos que não é o óleo que cura, é a oração da fé. Perdoa pecados e cura os doentes. E orar pelos doentes, todos nós podemos. Mas andar com um vidrinho de unção para nós ungirmos os enfermos, isso não foi delegado para nós. Está em Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. O ponto 3, a unção de Davi. Quando nós olhamos a situação que Israel estava, eles estavam tendo o governo de um rei rejeitado por Deus, orgulhoso, presunçoso, rebelde, desobediente à voz de Deus. Quando nós olhamos esse pano de fundo, este cenário da nação de Israel, nós sabemos que a situação não estava boa. O rei Saul foi rejeitado por Deus depois das suas rebeldias. Porém, Samuel, ele tinha uma afeição muito grande por ele, porque ele era um ungido do Senhor. E Deus então pergunta para Samuel: até quando você vai ficar lamentando a respeito de Saul, sendo que eu já o rejeitei? E às vezes nós encontramos, muitas vezes nos pegamos lamentando a respeito de diversas pessoas, pregadores, pregadoras, ensinadores. Nós falamos: gente, como que aquela pessoa já foi usada por Deus? Será por quê que ela está com a vida desta forma? Será que por quê que Deus não está usando mais novamente? Então, eu estou fazendo aqui conjecturas. Talvez Samuel estivesse lamentando por Saul. E Deus diz: até quando você vai ficar lamentando sobre Saul? Eu já provi um novo rei para Israel. E este rei que eu quero, ele está na casa de Jessé, o belemita. Deus diz para ele, mas também não revela quem é, que Deus já tinha provido um novo rei para Israel. E Samuel teve tanto medo, porque ele sabia que Saul era impiedoso, ele era implacável, ele era arrogante. E ele disse para Deus: se Saul souber que eu estou indo sacrificar em Belém, ele vai me matar. E ele mataria todas as pessoas, porque mais na frente nós vamos ler que ele fez isto em Nob, quando ele estava caçando a Davi. Saul, ele era tão perverso que ele queria matar o seu próprio filho Jonatas. Se não fosse o povo, ele teria sacrificado seu filho naquele dia, por ter quebrado um voto que ele desconhecia. Então Samuel sabia, o povo sabia, Jessé teve medo, o povo teve medo quando Samuel chegou lá em Belém para sacrificar. E eles perguntam para ele: sua vinda aqui é de paz? E ele diz: sim, é de paz. Podem cumprir os rituais de purificação, porque nós vamos sacrificar hoje na casa de Jessé. Saul, ele sabia que ele não era rei mais de Israel.
ele já tinha sido rejeitado por Deus. Samuel também sabia que ele já não era mais rei de Israel, porque ninguém melhor do que Samuel para saber que Saul tinha sido rejeitado por Deus. E hoje, infelizmente, tem pessoas que já foram rejeitadas por Deus e ainda fingem ser espirituais, gritam, pulam, profetizam e, infelizmente, as pessoas ainda o aceitam, como era no caso de Saul. Deus então dá um plano para Samuel para que ninguém fosse punido por Saul, nem Samuel, nem a família de Jessé e nem o povo de Belém. Deus havia escolhido um rei da casa de Jessé. Samuel não foi revelado a ele quem era. E chegando lá, Samuel, nós falamos na outra aula, ele começa a olhar a aparência, porque Deus tinha escolhido um rei segundo o coração do povo. Saul era um rei segundo o coração do povo, bonito, forte, alto, e Samuel estava ali com aquela mesma visão. Quando passaram todos os filhos de Jessé, Samar, Abinadab, e ele pensou, esses, são bonitos, são esses, e aí passaram todos os filhos de Jessé. E Samuel então pergunta, acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Jessé disse, não, tem o mais novo que está no campo pastoreando ovelhas. Deus não vê como nós vemos. Deus escolhe de acordo com seus propósitos, com seus desígnios. Ele conhecia quem era Davi, a sua fidelidade, o seu temor a Deus. A posição de Davi em relação aos seus irmãos era uma posição muito baixa. Ele pastoreava ovelhas e não eram muitas, porque lá na frente nós vamos ver seu irmão dizendo, por que você não vai pastorear aquelas suas poucas ovelhas? Ele era rebaixado pelos seus irmãos. Mas Davi tinha uma qualidade que os seus irmãos não tinham. Ele era fiel no pouco e cumpriu na vida de Davi. Ele foi fiel no pouco e Deus colocou ele sobre muito. A princípio era pastor de ovelhas e Deus o colocou como governante de uma nação. Está em Mateus capítulo 25, versículo 21. Davi então ele é ungido como rei, como eu disse a princípio. Alguns estudiosos dizem que ele foi ungido entre os irmãos e não no meio dos irmãos. Talvez tenha sido uma unção secreta, mas isso não vem ao caso. Davi então naquele dia foi ungido como rei, foi ungido com azeite. Samuel levou um chifre cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. E Deus então encheu a Davi de capacitação. Essa unção trouxe a Davi capacitação, uma unção especial do Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Ele passou a ser um servo de Deus e a partir daí o Espírito de Deus deixa Saul e um espírito mau da parte de Deus começa a perturbá-lo. Olha que disparidade, olha o extremo. Sai o Espírito de Deus, imediatamente quando Davi é ungido, e um espírito mau da parte de Deus começa a perturbar a Saul. Mas isso tudo já era propósito de Deus. Quando nós somos rebeldes à voz de Deus e à sua palavra, nós extinguimos o Espírito Santo de nossas vidas. Podemos até insistir em continuar, porém nossos frutos eles serão amargos. No tópico 2, nós vamos falar sobre Davi, o rei que era servo. A unção, ela não nos faz melhor do que ninguém. Uma pessoa que é separada, ungida por Deus para um propósito, ela não pode se considerar melhor do que as outras pessoas. Nós nunca deixamos de ser servos. A unção não nos faz superior a outras pessoas. E Jesus, ele é o nosso maior modelo de servir e de serviço. Ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Está em Marcos 10:45. Davi
foi ungido rei, derramado óleo da unção sobre a sua cabeça, e ele continuou pastoreando as ovelhas do seu pai. Ele não se exaltou sobre os seus irmãos. Ele não afrontou a Saul. Ele ficou esperando o tempo certo de cumprir a promessa. Ele ficou esperando as ordens de Deus. Por isso, ele foi colocado por Deus na corte de Saul. Ele foi indicado pelos servos de Saul para tocar harpa e para que o espírito mau saísse de Saul. Olha como não é bom nós não sermos, bem assessorados. Se aqueles homens, conselheiros, fossem realmente homens de Deus, eles teriam feito Saul arrepender dos seus pecados, se humilhar diante de Deus. Eles queriam tratar a causa do problema, eles queriam tratar o problema e não a causa. A música, ela apenas afastava o espírito mau da vida de Saul. Mas a música não tinha o poder de mudar o coração perverso dele diante de Deus. Então Davi ficava na corte e ia para sua casa cuidar das poucas ovelhas do seu pai, para cuidar dos seus afazeres. Muitas pessoas hoje acreditam que uma vez chamados, eles não podem servir mais. Deve andar somente de avião, hotel 5 estrelas, comida de primeira qualidade, ganhar muito dinheiro, não se assentam com as demais pessoas, querem um lugar de destaque na igreja. A unção, ela muda vidas. As pessoas eram e não são mais. A unção, ela convence do pecado e realiza milagres na vida das pessoas, pois ela é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Davi, ele venceu as guerras com Saul. Ele podia ter matado Saul para ocupar logo o seu cargo, porque ele não disse: eu já não fui ungido rei, então eu vou assumir o meu posto. Ele não foi impaciente, mas ele esperou no Senhor. Tanto que ele escreveu um salmo, esperei com paciência no Senhor. E muitos de nós hoje temos perdido a bênção, porque não estamos esperando com paciência. E ele esperou no Senhor. A impaciência fez com que a dinastia de Saul, a dinastia real, fosse rejeitada por Deus para sempre. E a sua rebeldia, a voz de Deus, fez com que ele fosse rejeitado para sempre como rei. Davi, ele sabia disso. E ele não ia errar onde Saul tinha errado. Talvez Samuel tenha relatado para aquele jovem quais foram as rebeldias daquele rei, daquele primeiro rei, E ele relatou aquela trágica história de Saul a Davi. A presença do Espírito Santo em nós, ela é indispensável para que nós vivamos com êxito a vida cristã, produzindo o fruto que agrada a Deus. O Espírito Santo, ele é o óleo precioso que flui continuadamente em nossos corações. Devemos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, da presença de Deus, para que o Espírito Santo esteja constantemente em nossas vidas, nos capacitando para aquilo que Deus quer nos usar para o nosso ministério, seja ele qual for, curando nossas feridas. E eu li isso e achei maravilhoso. E acendendo em nós o fogo que nos faz luz do mundo. É Ele que nos faz vencer. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre Davi, o rei que era guerreiro. Quando nós estudamos a história de Davi, nós vemos que ninguém lutou como este rei lutou. Primeiro ponto, o gigante Golias. Uma das histórias mais contadas e conhecidas, que traz lições práticas para as nossas vidas, é esta história de Davi. Davi, um garoto ainda franzino, pajem de armas e um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, cuja armadura pesava mais de 68 quilos. Era um filisteu que afrontava o exército de Israel, que afrontava o Deus vivo. Está em 1 Samuel capítulo 17,
versículo 18. Ele era o campeão dentre os filisteus, um remanescente dos anaquins, pois os anaquins eles foram exterminados, né, por Josué nas montanhas de Judá. Está em Josué capítulo 11, versículo 21 e 22. Davi foi levar comida para os seus irmãos. Olha como ele era um filho obediente e temente, né? Ele foi levar, os irmãos estavam em guerra há muito tempo, e o pai pediu que ele levasse queijo e leite, comida para os seus irmãos. Então ele foi. Chegando lá, ele se interessou pela guerra, se interessou pelos prêmios, que eram muito bons. O exército de Israel foi desafiado pelos inimigos, e eles disseram que apenas um homem tinha que combater com o campeão deles, que era aquele gigante filisteu. E não tinha ninguém da tribo de Israel que ousasse enfrentar aquele gigante, porque sabia que seria esmagado por aquele homem. Então o exército todo estava aterrorizado. Saul estava aterrorizado com aquela afronta. E Saul agora, já sem o Espírito de Deus, não tinha como trazer esperança para o povo. Davi, ele já tinha sido provado e aprovado por Deus, quando em suas lutas ocultas, ele matou um urso e um leão, sem que ninguém soubesse. E agora chegou a hora de que todos soubessem que Davi era o escolhido por Deus e aprovado por Deus. Davi tinha armas simples. A diferença é que ele confiava em Deus e não no seu potencial. E nós também devemos ser assim, confiar em Deus, não no nosso potencial. Tudo que nós conquistamos ao longo de nossas vidas é porque Deus está presente em nossas vidas, e a glória e a honra deve ser dele. E Davi não foi diferente. Ele não confiava no seu potencial, mas ele confiava em Deus. Foi criticado pelos seus irmãos, talvez inveja de Davi. Foi desanimado por Saul, um homem rejeitado por Deus. Ele queria ensinar um ungido do Senhor como lutar, que usasse as suas roupas. Usou suas armas simples, uma funda com 5 pedras e o seu cajado. Não vencemos nossas batalhas com armas carnais. Devemos vestir a armadura de Deus, porque nossas guerras, elas são espirituais. Está em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17. Qual a diferença de Davi? Por que os demais não tiveram coragem de afrontar aquele gigante chamado Golias? O diferencial de Davi era a unção e a fé que ele tinha em Deus. A glória sempre foi para Deus. Davi, ele nunca pelejou, nunca participou de uma guerra sem buscar orientação divina. Ele era um homem segundo o coração de Deus, cujo nome significa amado. E assim também deve ser as nossas batalhas, nosso serviço, para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, assim como Davi fez. Ele sempre rendeu a glória a Deus. Não devemos estar em busca da fama, do sucesso, do estrelato. Como disse João Batista, também escolhido e separado por Deus para um propósito, abre aspas, que ele cresça e que eu diminua. Está em João, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo João indicou que a unção, por intermédio do Espírito Santo, que nós cristãos recebemos, ela nos ensina. E o melhor de tudo, nos traz conhecimento a respeito de Deus. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ela nos comissiona e nos qualifica para o ministério cristão do novo pacto. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu quero confessar para os irmãos que eu amei esta lição.
a respeito da unção do Antigo Testamento e do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, se você gostou, dá um curtir aí na minha aula. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Esteja sempre aqui no meu canal. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E eu quero mandar um abraço para os irmãos, para o nosso querido pastor Jorvali da Silva, em Anchieta, Espírito Santo. Também nossa irmã Antônia Melo, em Balsas, no Maranhão. Railda, em Salvador, Bahia. Gilmar Santos, da Assembleia de Deus, em Catu, Bahia, Congregação do Barão. Também nossa irmã Márcia Reis, em Pardim, Minas Gerais. Miriam Silva, da Assembleia de Deus, em Cabixi, Rondônia. Suleide, de Caruaru, Pernambuco. Socorro, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Nosso irmão Miguel Lourenço está sempre aqui, da Assembleia de Deus. Nossa irmã Maria Jesus, da Assembleia de Deus, em Águas Lindas de Goiás. Também nosso irmão presbítero Paulino, em Pingo d'Água, Minas Gerais. Nossa irmã Marcelena, em São Paulo. Agora está certo, né, querido? Eliane, de Cuiabá, no Mato Grosso. Elizabeth Félix, da Assembleia de Deus, do Planalto Central, em Brasília, Distrito Federal. Um abraço para todos os irmãos aí. Também para nossa irmã Aparecida Ferreira, de Ubá, Minas Gerais, para nossa querida irmã Célia Fagioto, da Assembleia de Deus em Perus, o evangelista Welton, da Assembleia de Deus Cuiabá, Mato Grosso, também o presbítero Adriano Márcio, da Assembleia de Deus em Busca de Sião, nossa irmã Maria das Dores, em Pedro Canário, no Espírito Santo, Donizete Francisco, em Ladeira Vermelha, no Pará, nossa irmã Euseni, em Itaguaçu, nossa irmã Lloyd de Castro, da Assembleia de Deus, em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. A nossa irmã missionária Silmária Mendes, de Oswaldo Cruz. O evangelista Lorival, da Assembleia de Deus, Peru, São Paulo. Nosso irmão Gilberto Costa, da Assembleia de Deus, Ibirité, Minas Gerais. Nosso irmão Anderson, em Chã Preta, Alagoas. Nossa irmã Miriam, da Assembleia de Deus, Setor 2, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Nossa irmã Elidiane e Rivelino, da Assembleia de Deus, em Caponga, no Ceará. Nossa irmã Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, em Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Nosso irmão Cícero, em Picuí. Nossa irmã Cleonice, de Marabá. Nosso irmão Fernando Martins, aqui em Minas Gerais, em Uberlândia. Nossa irmã Fausta Xavier, da Assembleia de Deus, em Pio 12, Maranhão. E nossa irmã Hélia de Linhares, do Espírito Santo, em Linhares, Espírito Santo. E também nosso irmão Luiz Carlos Hernandes e nossa irmã Eliane, em Cuianá, Mato Grosso. Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir entrar.